E aí galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje, encerrando o nosso livro, um excelente livro, nós vamos falar sobre Karl Marx. Tá? Faz parte do nosso capítulo, estudando sobre ideias políticas do século XIX. Esse livro, nós tivemos aqui a oportunidade de falarmos sobre política, tá? É o tema central dele. Nós falamos sobre vários pensadores, nomes importantes que fizeram essa composição dentro da perspectiva da política. Trabalhamos também a política no iluminismo, né? Vocês viram alguns nomes. Nós falamos sobre direito natural, falamos sobre a ideia de Tomás de Aquino, baseada também nessa perspectiva do direito natural. Também falamos sobre Francisco Soares, né? A ideia de que ele tem sobre o direito natural e também falamos sobre o direito positivo. E hoje, fechando esse ciclo desse livro, nós vamos falar sobre Karl Marx, né? As ideias de Karl Marx. Nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Karl Marx. Fica atento a essa aula. Se você sentir dificuldade, pausa o vídeo, volta, compreende as ideias, os pensamentos dos filósofos que eu estou apresentando para vocês, para que você possa compreender e, quem sabe, depois procurar maiores informações. Então vamos lá à nossa aula de hoje. Nós vamos falar aqui sobre Karl Marx, importante pensador para várias áreas do conhecimento. Dentre elas, nós destacamos a filosofia, a sociologia e, claro, também a economia. Alemão, Karl Marx é autor, juntamente com Friedrich Engels, do livro que é chamado O Manifesto Comunista, responsável pela defesa do comunismo. Então, nós vamos aqui conhecer um pouco sobre Karl Marx dentro da perspectiva, já que nós estamos trabalhando nessa unidade sobre ideias políticas do século XIX. São vários nomes que trazem aí um contexto sobre a política. Nesse mesmo capítulo, nós trabalhamos o contexto europeu, tá? Do século que estava ali, 18, né? E também falamos sobre Immanuel Kant. Também, nosso grupo, tá? Que nós discutimos no Meet, nós falamos algumas temáticas, né? Acerca desse assunto. Então, hoje nós estamos falando sobre Karl Marx. Nós vimos até agora que ele foi um importante pensador, né? A gente traz um destaque para ele, e ele esteve inserido em várias áreas. Que áreas são essas? Áreas do conhecimento. Novamente, a filosofia, a sociologia e a economia. Ele, junto com Friedrich Engels, eles criaram ali o Manifesto Comunista, que vai ser responsável pela defesa do comunismo. Então, nós vamos aqui ampliar a nossa discussão sobre esse tema. Do lado, você tem aqui essa gravura, representando as condições de trabalho nas fábricas no século XIX, os quais motivaram as críticas de Marx ao capitalismo. Então aqui nós vamos ter justamente uma visão de Marx criticando o capitalismo e um outro lado, Marx que vai fazer a defesa do seu comunismo, né? Ele apresenta aí um ponto sobre o seu comunismo com uma outra participação. Então vamos lá para que a gente possa compreender. Tendo vivido em uma época na qual o capitalismo e a industrialização se alastravam de maneira forte e poderosa, Marx defendeu o trabalho e as massas. Para ele, olha o que Marx vai falar em relação à questão do capitalismo e a industrialização. Para ele, o trabalho era capaz de oferecer uma das maiores satisfações dentre todas as atividades humanas, uma vez que é pelo trabalho que o homem engenhosamente transforma os objetos da natureza em produto. Isso dá vida à criatividade e à produção humanas. Tá? Então era isso que ele falava, era isso que ele trazia como uma verdade, como seu discurso. Tá? Então a gente apresenta aí essas ideias associadas a ele. O capitalismo se apresenta como um grande problema para o trabalho humano,
pois ele divide a sociedade entre aqueles que possuem os recursos produtivos, ou seja, são os donos das máquinas e as fábricas, e aqueles que nada possuem, a não ser somente a sua capacidade ali de força de trabalho. Assim, o trabalho transforma-se em uma simples mercadoria. Então ele coloca, é um destaque que nós vamos trazer aqui, assim o trabalho transforma-se em uma simples mercadoria, comprada por aqueles que têm dinheiro e poder de compra. Ele faz uma referência justamente nessa visão do capitalismo, que se apresenta através de um grande problema para o trabalho humano, porque ele acredita que vai dividir a sociedade entre dois tipos: aqueles que possuem os recursos, traz aqui, produtivo, que são os donos das máquinas e fábricas, que se estende a outras. Hoje a gente poderia ter uma dimensão mais ampla. A ideia de máquinas e fábricas, ela é mais ampla, Essa discussão ela é mais ampla. Aqueles que nada possuem, que talvez seriam, e aqui também com a visão mais ampla, o trabalhador, a não ser a capacidade da força de trabalho. Era isso que o trabalhador tinha, somente a força do trabalho e mais nada. Diferente daquele outro que tinha, sim, os donos da máquina, que tinham o que era produtivo, que era o recurso produtivo. Então ele fazia essa divisão entre essas duas classes, ou seja, de um lado aquele que não tinha nenhum recurso, e do outro lado ele tinha aquele que tinha a grande produção, ou seja, o proletariado e a burguesia. De um lado o capitalismo e do outro lado a mão de obra barata. Então era nessa perspectiva que Marx trazia o seu discurso, trazia ali a sua verdade, o seu pensamento. Nós continuamos a explorar sobre essa visão. Então vamos lá, trazendo aqui essa discussão, já que nós estamos explorando o capítulo que vai estar trabalhando política. Nós tivemos aqui a divisão desse livro, só para que você lembre um pouco, para que você não esqueça, que nós tivemos o capítulo 1, que falou sobre liberdade e direito natural. Nós fizemos ali uma comparação, trouxemos o que era liberdade, o que era direito natural, baseado nessa perspectiva do campo político. E aí nós trouxemos o direito natural, o direito positivo, Trouxemos ali o direito natural segundo o pensamento de Aristóteles. Fomos um pouco mais à frente, trouxemos o direito natural segundo Tomás de Aquino, depois o direito natural segundo Francis Soares. Nós tivemos aqui alguns nomes, citamos alguns filósofos de grande importância, todos dentro dessa perspectiva da política. Em seguida, trouxemos a política no iluminismo, assim como eu falei no início da nossa aula, dessa discussão, e apresentei para vocês um pouco o que era esse iluminismo, esse período das luzes, o período aí do conhecimento chegando ao homem, abrindo a mente do homem, conhecendo a verdade. E nós também falamos sobre Johann Austúcius, ali o que ele traz como ideia, o que ele estabelece como verdade sobre essa relação ali da política. E trouxemos uma frase importantíssima de Aristóteles, que ele afirmava que o homem é um animal político. Falamos também sobre o poder na visão de Johann Austúcius. Também citamos John Locke, que traz ali uma referência baseada nessa relação também da liberdade, Ele traz ali no seu discurso. E claro, hoje nós estamos ampliando aqui a nossa discussão, falando sobre ideias políticas do século XIX, trazendo aqui Karl Marx. Continuando o nosso texto mais à frente, que diz assim: os trabalhadores são contratados para produzir produtos vendidos com lucro. Esses mesmos trabalhadores não têm acesso e nem aos lucros obtidos, nem os produtos por eles próprios produzidos, tendo em vista que são vendidos por um valor muito alto e distantes da realidade do proletariado, ou seja, produtos em que o proletariado produz com a mão de obra barata, que não tem acesso, mas que a burguesia ela tem total acesso e privilégio. Então, mais uma vez, para que a gente possa refletir um pouco sobre esse trecho, que diz o seguinte:
Os trabalhadores são contratados para produzir produtos vendidos com lucros. Esses mesmos trabalhadores não têm acesso nem aos lucros obtidos, nem os produtos por eles próprios produzidos, tendo em vista que são vendidos por um valor muito alto e distante da realidade do proletariado, ou seja, a burguesia tinha total domínio. Tal realidade retirava a natureza do trabalho, desqualificando o trabalhador e o tornando-o insatisfeito. O trabalhador, então, cria bens que contribuem para um mundo no qual ele não participa. Então não esqueça que ele está dizendo que o trabalhador é ele que vai criar o que se tem aí caro no mercado, direcionando para a burguesia. Então o trabalhador então cria bens que contribuem para um mundo no qual ele não participa. O mundo burguês, capitalista. Enquanto as pessoas usufruem seus belos produtos, os trabalhadores permanecem em estado emocional de tédio e limitação. Ou seja, para alguns tem mais e para outros tem menos. Olha o que Marx vai dizer justamente a partir de agora. Preste atenção. Marx sugeriu uma solução para o problema. O comunismo. Ou seja, os trabalhadores tomariam o poder do Estado para si, criando em um primeiro momento uma sociedade socialista de caráter intermediário. Na sequência, a sociedade chegaria ao estágio final de desenvolvimento, o comunismo. Nessa etapa, não haveria mais Estado nem distinção de classe. As decisões seriam tomadas democraticamente, garantindo a participação de todos. Assim, os trabalhadores não seriam obrigados, olha aqui, obrigados a nada e se organizariam com um sentimento de irmandade. O comunismo devolveria ao ser humano a identidade de um ser social. Ele vai afirmar justamente isso. Retirada pelo capitalismo. Então, ele diz que tudo aquilo que existia de identidade de um ser social, das relações, foi tirada pelo capitalismo, bem como resolveria o problema da luta de classe. Então, ele afirma que se a sociedade se organizasse e ela dominasse e ela tivesse pleno poder dentro de uma perspectiva que é a chamada justamente o comunismo, ele conseguisse isolar o capitalismo, ele chegaria justamente a essa relação que é o que está descrito aqui. Identidade de um ser social retirada pelo capitalismo, voltaria, bem como resolveria o problema da luta de classe. Então, essa era justamente aquilo que Karl Marx trazia ali como sua verdade. Então aqui você tem sobre sua visão política, né, alguém que no final da aula possa ler, será interessante, nós vamos estar trazendo isso no nosso Google Meet, essa discussão dessa aula, tá? Aqui eu vou trazer para você uma reflexão, que diz o seguinte: você concorda com o pensamento de Marx, citado no fragmento acima? Atualmente ainda existe exploração de trabalhadores? De que forma eles são explorados? E por que são explorados se existem leis que os protegem? De que maneira o Estado intervém na questão? Discuta com seus colegas e registre suas conclusões para compartilhar com a turma. Eu quero que você responda essas questões em seu caderno e para que a gente possa estar discutindo em um outro momento, tá? Para que a gente possa falar sobre esse assunto. Então hoje nós encerramos mais uma etapa falando aqui dos pensadores acerca da política, acerca do campo político. Nesse momento eu trouxe para vocês sobre Karl Marx. Espero que vocês possam estar refletindo sobre esse assunto, tá? Aqui é um pensamento de Karl Marx, nós trazemos para vocês para que vocês possam refletir. Isso não quer dizer que você vai acreditar ou seguir naquilo que ele está falando. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, um forte abraço.